Olá, primeiro ano! Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre a Grécia Antiga. Hoje o nosso tema na aula 18 vai ser o período homérico e eu também vou dar início ao período arcaico. Então, vamos começar? Eu convido vocês a abrirem a apostila na página 40 para nós começarmos aí os nossos estudos sobre o período. Então, tudo começa lá pelo século XI a.C. Nós vamos ter aí, após a invasão dos dórios, as cidades gregas, como nós conhecemos lá no primeiro período, antes da chamada primeira diáspora grega, elas vão desaparecer, essas antigas cidades, e nós vamos dar início ao que nós chamamos de gênos. Os gênos, pessoal, vão ser pequenas comunidades com base familiar, a economia 100% agrária, e cada gêno seria autossuficiente, tá? Então, num primeiro momento, as antigas cidades gregas desaparecem, então nós quase não teremos vestígios arqueológicos desse primeiro período, que é o pré-homérico ou creto-micênico, e nós vamos aí no período homérico ter essa divisão dos gênos. Quem eram os líderes dentro dos gênos? Eram os chefes comunitários, né? Então, esses chefes comunitários, eles vão ser chamados de pater, e eles vão ter as seguintes atribuições, né? Administrar e distribuir não só a comida de uma maneira geral, mas também as tarefas, né? A administração e a distribuição de tarefas dentro da comunidade é atribuída aos paters. Nesse momento, então, a Grécia vai ter 2 séculos muito prósperos, né? Nessa administração dos pequenos gênos, a Grécia não vai sofrer invasões, não vai sofrer também nenhum tipo de guerra civil, mas nós vamos ter um sério problema, que esse não enfrentamento com outros povos e com eles mesmos vai gerar um aumento, um crescimento populacional muito grande, e esse vai ser um dos primeiros problemas do período homérico. E por que a gente tem esse problema? Primeiro, nós temos que lembrar da questão do solo grego. O solo grego é pedregoso, é muito pobre, né? Então, o crescimento populacional que vai ter de início, agora vai sofrer com a falta de alimentos. Uma segunda questão que vai nascer com o crescimento populacional, segundo problema, é a disputa entre as famílias por terras de melhor qualidade. Então, as famílias que tinham maior poder, que seriam aí as mais antigas dentro do gêno, eles vão receber as melhores terras. Isso vai fazer com que a população que está mais à margem dessa sociedade familiar, dessa pater, vai começar a pedir esmola para sobreviver. E muitos vão chegar a se tornar escravos pelas dívidas que eles vão contrair quando eles compram comida, ou quando eles compram não a posse da terra, mas a possibilidade de cultivar uma parte da terra. Então, eles vão começar a entrar nessa escravidão, a famosa escravidão por dívidas, que nós vamos ver mais adiante. Essa questão, pessoal, vai gerar o que nós chamamos de segunda diáspora grega. O que é essa segunda diáspora grega, pessoal? É a saída de determinada quantidade de pessoas da Grécia em busca de uma melhor situação, né? Então, nós vamos criar, a partir da segunda diáspora grega, diversas colônias ao longo aí do Mar Mediterrâneo e também do Mar Negro. Então, essas pessoas vão sair e vão começar a construir colônias.
Veja bem, eles não vão fazer o desligamento total entre as colônias e a Grécia. Na verdade, eles vão tentar uma melhora de vida, né? Isso vai acarretar uma melhor administração, já que agora nós temos mais terras, certo? Então, a diáspora grega, pessoal, é o marco que coloca fim ao período homérico, e é aí que a gente começa o próximo período grego. O próximo período grego, ele começa também no século 8 a.C., com a segunda diáspora, e ele vai até o século 6 a.C. É o chamado período arcaico. E quais são as características desse período arcaico, né? A primeira característica, pessoal, é a questão das colônias gregas. Porque as colônias gregas, como eu disse anteriormente, elas não vão romper relações definitivamente com a Grécia. Na verdade, vai se estabelecer um vínculo comercial muito forte entre a Grécia e as colônias. Na Grécia, no território grego, de fato, vai haver a formação da famosa polis grega. A polis grega, pessoal, é uma forma de organização muito característica da Grécia, mas vai existir em algumas outras civilizações, onde cada cidade tem um alto nível de independência entre elas. Ou seja, a gente tem polis, cidades gregas, que independem de maneira econômica e política uma das outras. Os melhores exemplos seriam Esparta e Atenas. Hoje, então, eu vou dar início aos estudos sobre Esparta, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre Atenas. Eu fiz essa divisão porque Atenas é um caso um pouco mais complicado, já que em Atenas vai nascer a ideia de democracia, de cidadania e até mesmo de alguns filósofos importantes. Então eu vou deixar ela para uma outra aula. Esparta, então, vai ser o foco desse período arcaico nesse momento. A Esparta, a cidade de Esparta, pessoal, ela se considerava aí uma união, e historicamente ela foi mesmo a união, entre dórios, jônios e messênios. Um dos povos mais importantes na formação da cidade de Esparta são os dórios. Os próprios espartanos vão se considerar descendentes dos dórios, porque os dórios são os guerreiros responsáveis pela primeira diáspora, né? Então eles se fixaram na Península Balcânica, na Grécia, né? E é por isso que eles se consideram, né, descendentes dos dórios. Como que a sociedade espartana era dividida, né? Essa característica social tão forte. Nós temos em Esparta 3 classes sociais. A primeira classe, por ordem de importância, seriam os chamados esparciatas, ou como nós chamamos os espartanos. Quem são eles, né, pessoal? Eles se consideram, só essa classe, se considera descendente dos dórios, e por essa razão, essa classe tem o domínio da maior parte das terras férteis. Outra questão, somente os espartanos têm direitos políticos. Só essa classe social dentro da sociedade espartana vai poder exercer os direitos políticos dentro da cidade. Outra coisa, pessoal, toda a classe espartana, ela se dedica à preparação militar. Então, eu vou dar o exemplo aí de vários filmes onde nós temos uma descrição de como que era a preparação. Nós vamos falar disso num outro momento, na educação espartana, mas para vocês terem uma noção, apenas 5% da população se dedicava à preparação militar. Ou seja, dos 100% dos habitantes da cidade de Esparta, apenas 5% são espartanos. 5%,
pertencem a essa classe, os espartanos. Próxima classe, pessoal, chamados periecos. Os periecos, pessoal, eles são descendentes dos jônios, né, do segundo povo que teoricamente teria se mesclado e povoado o território de Esparta. Eles têm terras que são menos férteis, né? Então as melhores terras não são deles, eles estão ali num patamar intermediário. Os periecos, pessoal, eles não são considerados escravos nem servos, eles são homens livres, tá? Mas não têm direito político, eles não participam da política espartana. Outra coisa que é uma curiosidade é que essa palavra, essa classe social, seria aí de onde deriva a palavra periferia, ou seja, né, os espartanos moram no centro e quem mora afastado do centro, na periferia, no caso de Esparta, seriam os periecos. A última classe social são chamados ilotas ou ilotas, né? Esses homens, pessoal, eles são descendentes dos messênios. E essa classe social é de onde derivam os escravos ou então os servos que trabalham para os espartanos e para os periecos, tá? Os ilotas, pessoal, diferente de outras civilizações, eles são propriedade do Estado. Mas como assim, professora? Bom, se você tem necessidade de ter escravos ou servos, dependendo do tamanho que você possui de terras férteis, o Estado vai designar uma quantidade X de escravos ou de servos para você. Mas e se eu for para a guerra e eu trouxer comigo 5 pessoas escravizadas? Então, na verdade, você conquistou, você trouxe, mas não é seu. É do Estado, né? Eles são propriedade do Estado e não da pessoa na qual eles trabalham nas terras, tá? E por último, pessoal, como eu falei, né, eles são sempre distribuídos entre os esparciatas. Então, uma coisa que é bacana é que os periecos não podem e geralmente não possuirão escravos ou servos, certo? Continuando, pessoal, vou falar um pouquinho da política espartana. A política espartana, pessoal, é baseada num sistema oligárquico, né? Então, existe uma oligarquia, existe um grupo que domina. E, é claro, esse grupo vai ser os espartanos, né? Dentro dessa administração, existia a gerúsia. A gerúsia é o órgão legislativo, ou seja, que fazia as leis, né? Ele era composto por 28 anciões, que são chamados de gerontes. E existe um detalhe, esse ancião, esse esparciata, ele tem que ter mais ou menos 60 anos, né? Então, de 60 para cima. Ele tem que ter mais de 60, senão ele não é considerado um membro da gerúsia, não pode ser considerado um membro da gerúsia. Outra coisa que é bacana, pessoal, dentro da gerúsia vai ser a chamada escola de éferos. O que é, né, os éferos? Eles são responsáveis por fiscalizar a vida pública, né? Então, a gerúsia e a ápela, que nós vamos ver daqui a pouco, eles vão ser responsáveis pela escolha desses 5 éferos. E esses 5 éferos, pessoal, eles estão dentro da gerúsia, tá? Então, de dentro da gerúsia é que vai sair 5 homens, 5 gerontes, 5 anciãos, para serem responsáveis pela fiscalização da economia e da coisa pública, né? Da vida pública. O que é a ápela, né? Que eu acabei de citar. A ápela, pessoal, é composta somente por homens, então as mulheres não fazem parte da política. Eles têm que ter
mais de 30 anos. E esses homens com mais de 30 anos, eles são aqueles que analisam as leis criadas pela gerúsia. E a Ápela, pessoal, também é responsável por criar a própria gerúsia. Então, para você ser indicado a um gerúsia, a um geronte, você tem que ser indicado pela Ápela, né? A Ápela também é responsável, como eu falei, pela famosa escola dos éferos, né? Que serão os homens que fiscalizarão, como eu já disse, tanto a questão pública econômica como a questão pública dos cidadãos, certo? Por último aí, vou deixar o Éforos, que são os famosos 5 homens aí, responsáveis por essas verificações. Educação. Pessoal, a educação de Esparta, ela é dividida pela educação masculina e feminina. Então, os homens, eles têm uma educação extremamente e exclusivamente militar. Por quê, pessoal? Porque eles têm que preservar a questão do status quo. O que é o status quo, pessoal? Status quo é uma palavra de origem latina. O seu significado seria ordem estabelecida. Então, o que é isso? Para manter a ordem da sociedade espartana como ela é, os homens é que devem fazer a educação de maneira militar, né? Outra coisa, pessoal, a formação de um homem na educação espartana levava dos 7 anos de idade aos 30 anos de idade. Então, o homem, ele era retirado da família aos 7 anos, e aí ele ia para uma escola onde ele ia aprender sobre as técnicas militares e de sobrevivência até que ele completasse 30 anos. Quando ele completa 30 anos, geralmente ele volta para a família e é a partir daí que ele pode contrair matrimônio e fazer a sua própria família, né? E pode participar da Ápela e fazer a votação, né? Pela Gerúsia e pelo Éforos. Então ele praticamente vivia dentro de um regime militar. Para as mulheres, pessoal, elas também têm uma educação militar, mas ela é mais branda. Por que ela é mais branda, pessoal? Porque a ideia é a mulher praticar exercícios para ter um corpo saudável. Por que tem que ter um corpo saudável? Porque o objetivo das mulheres era ter filhos que fossem bons soldados, filhos sadios, tá? Elas também eram responsáveis pela administração da família. Então, elas tinham uma educação administrativa na questão das terras, na questão até do próprio dinheiro, tá? Algumas mulheres podiam até participar de torneios, né? Mas, se não fossem férteis, olha que interessante, ela seria considerada um homem e ela poderia servir o exército como um homem. Então, se a mulher é infértil, ela não tem filhos, ela vai ser considerada um homem e não mais uma mulher. E aí ela vai sair de casa, desse matrimônio, e vai ser encaminhada para o exército. E ali ela vai servir a vida inteira como soldado, tá? E esse marido tem o direito de casar-se novamente com uma outra mulher para que tenha filhos saudáveis. Para finalizar, pessoal, características básicas, né? Resumindo, Esparta é estritamente militar. Eles são soldados, tá? A sociedade deles é extremamente estratificada. O que isso significa? Vocês já viram esse termo, mas não custa relembrar. Se você nasce em uma determinada classe social, você tende a ficar nela até a sua morte. É praticamente impossível você mudar de classe social dentro da sociedade espartana, né? Então, nasceu Esparciata,
vai morrer Esparciata, nasceu Ilota, vai morrer Ilota, certo? Pessoal, eu indico para vocês assistirem os primeiros 15 minutos do filme 300, que mostra de uma maneira bem clara como que era a educação dos homens espartanos, tá? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo. Vocês podem deixar essas dúvidas também aí no post da Senec Digital. Eu indico que vocês deixem comentários aí para que vocês interajam com as aulas dessa maneira. Isso também vai ser contado aí para sua nota, né, para participação. Deixo aqui os exercícios para nossa próxima aula e a leitura sobre a cidade de Atenas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!